velho da Bíblia. Parece que tem uns que estão olhando do lado. Qual que é o livro mais velho da Bíblia, irmãos? Jó. Os cristãos têm que saber disso, amém? O livro de Jó é o livro mais velho. Gênesis é o início, mas não é o mais velho, amém? No capítulo 1 e no verso 1, Jó, capítulo 1, e o verso 1, quem achou diz amém. Cadê os homens do glória a Deus? Dá um glória a Deus os homens aí. E as mulheres do aleluia? Os homens vai ler e depois as mulheres vai repetir. Vamos ver quem está mais forte hoje, amém? Vamos ver quantos comeu feijão. Vamos ver quantos estão revestidos da graça. Os homens, vamos lá, bem forte. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era esse homem reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Glória a Deus. As mulheres agora, vamos lá? Glória a Deus. Eu não aguento perder mais para as mulheres, mas tudo bem. Pode sentar glorificando ao Senhor. Os homens foi muito bom hoje também, viu? Estou surpreso, hein? Glória a Deus. Irmãos, eu quero tentar em poucas palavras, hoje é Santa Ceia, tem muita coisa por aí, falar um pouco sobre virtudes de um homem de Deus. Repita comigo, virtudes de um homem de Deus. E o homem, nesse contexto, ele se refere também à mulher, amém? Nós sabemos, irmãos, que Jó, eu nem tenho tempo para falar muito sobre Jó, mas eu quero falar sobre 3 virtudes. 3 virtudes nessa noite de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Em 2 Timóteo, coloca para mim aí, Timóteo, capítulo 4, e o verso 12, diz assim, ó, para nós, uma introdução para nós entendermos. 4:12, 1 Timóteo, fazendo favor. Vamos ler aqui todo mundo junto? Quero vocês hoje ligadinho comigo aqui, amém? Ninguém dorme aí, viu? Todos juntos. Ninguém diz... Deixa aí esse versículo. Aqui, irmãos, é uma carta do apóstolo Paulo aconselhando a Timóteo, onde ele diz: Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. Timóteo, irmãos, ele tinha na faixa de 16 anos, aproximadamente, quando ele começa a pastorear um povo, quando ele começa a conduzir um povo. É uma responsabilidade muito grande, sim ou não? E aí o apóstolo Paulo diz para ele: olha, Timóteo, ninguém despreze porque você é jovem, ninguém despreze a tua juventude. E aí ele continua dizendo: mas sê exemplo dos fiéis. Deixa no versículo lá por enquanto, por favor. Mas sê exemplo dos fiéis. Eu pergunto para você, irmão, ser fiel é fácil? Sim ou não? Só que aqui o apóstolo Paulo olha para ele e diz: olha, dentre os fiéis, ser exemplo. Não bastava ele ser apenas fiel, mas o apóstolo Paulo aconselha ele entre os fiéis, é ele ser exemplo. E nesse versículo aqui, irmãos, aqui está o que precisamos ter como reputação de cristão.
O cristão, ele precisa cuidar da sua reputação. Porque muitas pessoas poderão chegar a Deus através do seu testemunho, através da sua vida, como também pessoas nunca pisarão em uma igreja por causa do nosso testemunho, por causa da nossa reputação, por causa das nossas atitudes. Como eu disse aqui há alguns dias, nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Só que reputação, irmãos, é o que as pessoas veem em você. Reputação é o que as pessoas têm ao seu respeito, conhecem ao seu respeito. Só que aí tem um detalhe, irmãos. Tem pessoas que conseguem transmitir uma boa reputação, só que ele não é tudo aquilo, sim ou não? Às vezes você conhece uma pessoa que é maravilhosa, que você olha e fala, esse homem é uma bênção. Quando pensa que não, você descobre que ele é uma pessoa que não cuida da esposa, agride a esposa. Então reputação é o que as pessoas olham e vê sobre eu e você. E nós como cristãos temos que precisamos cuidar sim da nossa reputação. Só que mais do que reputação, agora vem outro lado importante, que é o caráter. Caráter é o que você é longe das pessoas. Perto das pessoas eu posso ser uma pessoa maravilhosa. Perto das pessoas eu posso ser uma pessoa especial. Mas e longe? Caráter, o que realmente eu sou. Quando a pessoa tem caráter, perto ou longe do pastor, ele vai fazer a coisa certa. Perto ou longe da mãe e do pai, ele vai fazer a coisa certa. Perto ou longe do patrão ou do chefe, ele vai fazer a coisa certa. Porque ele é uma pessoa que tem caráter. Ele tem reputação, mas ele também tem caráter. O que ele é para as pessoas, perto das pessoas, ele também é quando está longe das pessoas. Eu fui supervisor muitos anos. Eu cheguei a cuidar de 400 pessoas sozinho, irmãos. Assim que eu cheguei aqui em Cacilândia. E aí a gente conhece até os funcionários malandrinhos, né? Só que eu sempre fui uma pessoa que eu enxerguei muito e ouvi muito. Às vezes eu estou olhando para uma coisa aqui, estou escutando outra lá bem longe. E aí você orientava a pessoa a fazer algo certo, você virava as costas, a pessoa estava fazendo errado. Por quê? É uma pessoa sem comprometimento, caráter deformado. E aqui o apóstolo Paulo, ele diz, olha, você precisa ser exemplo dos fiéis. E eu quero, irmãos, em nome de Jesus, como pastor desta igreja, dizer para você, seja exemplo entre os fiéis. Deus quer mais de nós. Não basta ser fiel, mas comece a fazer diferença entre os fiéis. Porque aqui o apóstolo Paulo dá um conselho para um jovem, um adolescente. E eu e você, quanto tempo de cristão nós temos, e temos sido fiéis. E aí ele diz mais, seja fiel na palavra. A minha e a sua palavra, irmão, tem que ser sim, sim e não, não. Talvez, vou ver, não faz parte do nosso vocabulário. É sim, sim, não, não. Ou eu sou um cristão ou eu não sou. Ou eu estou servindo a Deus de verdade ou eu não estou. Então ser fiel na palavra. A nossa palavra tem que valer, irmãos. Quando você chegar para uma pessoa e dizer, olha, no dia 29 eu te pago. Olha, dia 29 eu faço. Temos que honrar a nossa palavra. Sabe, irmãos, às vezes eu vejo nós, como quando fala que nós somos cristãos, as pessoas tinham que olhar para nós e falar, não, então está tranquilo. Se é um cristão, então vamos ficar tranquilo. Só que eu vejo que às vezes não é assim, irmãos. Eu tenho ouvido
Eu tenho ouvido empresários, pessoas de negócio, que se você chegar e dizer, eu sou um cristão, não fala não, porque ele vai pensar duas vezes. Porque alguns que se dizem cristãos são mais nós cegos do que os cristãos. Uma outra coisa, irmãos, que às vezes a gente acha engraçado, em cidades grandes, onde tem buffet, você chega lá e fala, olha, eu quero contratar o buffet para um casamento. Aí, sabe qual que é a pergunta que eles fazem? É para cristãos ou não cristãos? Se você fala, é para cristão, sabe o que eles vão fazer, irmãos? Ele vai olhar para você e dizer, então é 30% mais caro. Aí você vai olhar e fala, por quê? Pergunta para mim, por quê, pastor? Porque crente come muito. E aí nós bate no peito feliz e fala, eu não bebo e não fumo, mas eu como bem. E acha que tá bonito. A Bíblia diz que a glutonaria também é pecado, viu? Não é bonito isso não. Tudo tem que ser sobre medida. Tudo tem que ser sobre medida. Tem um monte de gente que come bem demais e que está as veias entupindo, triglicerídeos, colesterol e meio mundo de coisa a mais que vem por aí. E às vezes a gente cristão acha que é bonito. E vem aqui o apóstolo Paulo e aconselha: ser fiel na palavra, fiel no trato, fiel no amor, fiel no espírito, fiel na fé e na pureza. Amém? Parece que eu não estou ouvindo nenhum glória aí. Esse é o conselho, irmãos, do apóstolo Paulo para Timóteo, e que se estende à nossa igreja na atualidade que nós estamos vivendo. Precisamos ser fiel. Só que além disso, irmãos, aí pastor, mas o que isso tem a ver com Jó? Eu vou entrar aqui até meia-noite, eu termino. Amém? 2 diz amém, eu vou pelos 2. É brincadeira. Mas vamos lá, irmãos, aqui então é importante isso na nossa vida como cristão, ser fiel, cuidar da nossa reputação, cuidar do nosso caráter. Ainda tem cristãos com caráter deformado, irmãos. Cristãos que não converteram. Sabe o que significa a palavra conversão? Eu estava lá no mundo, no pecado, fazendo coisa errada e seguindo a minha vida. Agora eu converti ao Senhor Jesus. É uma outra história, é um outro ritmo de vida, é uma vida que agrade a Deus, que glorifique a Deus. Não estou mais naquele caminho. Eu não posso continuar fazendo aquelas coisas como cristão. Porque houve, diga comigo, uma conversão. Diga, conversão. Conversão, mudou. Só que aqui agora eu quero falar um pouco sobre virtudes de um homem de Deus. Irmão, na descrição notamos que Deus tinha prazer na vida de Jó. Ele o apreciava tanto que em alguns versículos mais adiante, ele elogiou a postura de Jó para o diabo. Olha aqui, primeiro é importante cuidar da reputação. Diga comigo, cuidar da reputação, cuidar do caráter. Mas agora eu preciso estar agradando totalmente a Deus. Diga, eu preciso estar agradando totalmente a Deus. Precisamos, irmãos, ter as virtudes de Jó, para que Deus tenha prazer em nós. Eu pergunto para você agora: Deus olha lá de cima e vê o pastor Fabiano. Será que eu consigo fazer com que Deus tenha prazer na minha vida, como teve na vida de Jó? Será que Deus consegue olhar para a sua vida e ter prazer nela, assim como teve na vida de Jó? Será que Jesus pode bater no peito, Deus pode bater no peito e dizer: Satanás,
Você tem observado o meu filho Fabiano lá na terra? Homem íntegro, temente, desvia do mal. Será que Deus pode bater no peito hoje e dizer para cada um de nós, para Satanás, e dizer: tenho observado a minha filha, tenho observado o meu filho? Qual a resposta que você daria agora? E Deus, Ele elogia a postura de Jó para o diabo, porque Deus tinha prazer na vida dele. E quero falar rapidinho sobre 3 virtudes, irmãos. A primeira virtude que tinha Jó era retidão e integridade. Ele era um homem reto e íntegro. Infelizmente, irmãos, a falta de caráter se tornou algo comum para a sociedade. A falta de caráter tem tornado algo comum. Os princípios têm se tornado algo raro. O compromisso com os princípios morais não é conveniente para a maioria mais, irmãos. Lembra quando nossos pais aconselhavam para as moças: se cuida, você tem que casar virgem. Eu não vou pregar sobre isso não, irmão, fica tranquilo. Eu não vou pedir a carteirinha de virgindade não, viu? Hoje você escuta alguém falando sobre isso mais, irmãos? Sim ou não? Não tem mais. Hoje é vergonhoso uma menina estar na escola e ainda ser virgem. É vergonhoso, é cafona não ter usado droga ainda. Você entende a realidade que nós estamos vivendo hoje? Sim ou não? Sim ou não? Então os princípios morais não é mais conveniente. No entanto, um homem de Deus, um homem temente a Deus, ele se mantém íntegro e reto e não abre mão de ser honesto diante de Deus. Amém? Ser cristão, irmãos, é ir na contramão do mundo. Não importa o que o mundo dita, não importa o que é normal. Para mim e para você cristão, nós vamos manter a retidão e integridade diante de Deus. O que é ser reto? É fazer o que é certo diante de Deus, porque mais vale agradar a Deus do que agradar aos homens. Glória a Deus, aleluia. Precisamos ter caráter, precisamos ter uma boa reputação, mas precisamos agradar o Todo-Poderoso. Não adianta agradar os homens, não adianta ter uma boa reputação diante de pessoas de posses, se diante de Deus você não é reconhecido, assim como Jó. Se Deus não tem orgulho de olhar para você e falar: ali tem um servo, ali tem uma serva. Então, irmãos, guarde esses 2 princípios. Já passou da hora de pôr os princípios ali, já estou acabando o primeiro. Retidão e integridade. Precisamos disso, irmão. Ser íntegro. Uma pessoa íntegra, uma pessoa certa, correta, e não abre mão por nada. Esse é o primeiro passo. É a primeira virtude de um homem, de uma mulher de Deus. Diga comigo: a primeira virtude de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é ser reto e íntegro. Segunda virtude, nós precisamos temer a Deus. Diga comigo: temer a Deus. Quando a gente fala de temer a Deus, a primeira coisa que vem, eu tenho que ter medo de Deus. Temer a Deus, irmãos, não é ter medo de Deus. Temer a Deus, irmãos, na realidade, essa expressão quer dizer que você reconhece a grandeza de Deus. Quando eu temo a Deus, eu reconheço a grandeza dele. O que é reconhecer a grandeza dele? É reconhecer, irmãos, que ele é Senhor dos senhores, que ele é Rei dos reis. Eu já tinha glorificado a Deus se tivesse entendido isso. O Deus que você serve, ele é o Rei dos reis,
Senhor dos senhores, Ele é o Todo-Poderoso, todo o poder está na mão dEle. Criador dos céus e da terra. O seu filho veio, morreu, ressuscitou e foi lá no inferno, tomou a chave da morte, a chave do inferno, e diz: eis que todo o poder é me dado na terra e no céu. Quando a gente consegue entender a grandeza de Deus, irmãos, a gente não fica temendo os demônios, a gente não fica temendo o mal, porque nós entendemos que Ele é o Todo-Poderoso. Quando nós olhamos, irmãos, Deus demonstrando, olhando para a vida de Jó, elogiando a postura dele, Deus tendo prazer na vida dele, e quando Deus compartilha isso com Satanás, aí o diabo confronta e diz: mas ele é fiel porque ele tem tudo. E essa é uma lógica, irmãos. Tem pessoas que é fiel a Deus enquanto está precisando, enquanto está na dificuldade. Quando Deus abre uma porta de emprego melhor, ele começa a distanciar. Quando ele alcança o objetivo que ele queria, ele começa a distanciar. E por isso o próprio Satanás usa esse termo. Ele tem tudo. Quando uma pessoa tem tudo, a tendência é ele não buscar a Deus. Só que Jó aqui foi o inverso. Quanto mais ele tinha, mais ele era reto, mais ele era grato, mais ele permanecia na presença do Senhor. E uma coisa que me chama a atenção de Jó também, irmãos, que constantemente ele oferecia sacrifícios a Deus por causa dos seus filhos. Olha que interessante isso aqui, irmãos. Além dele ser temente a Deus, ele tinha preocupação dos filhos dele também ser. E como sacerdote da sua casa, ele tinha preocupação de conduzir os filhos e garantir que os filhos estariam bem diante de Deus. Ele oferecia sacrifício a Deus, pedindo perdão, porventura, se os filhos tivessem pecado ou cometido algo. Mas o ponto que eu quero dizer é o seguinte, irmãos. E Deus olha para ele e diz: mas faz o seguinte, você tem permissão para tirar tudo de Jó, só não toca na vida dele. Você consegue discernir isso aqui, irmãos? Satanás, para poder tocar ou fazer qualquer coisa na vida de Jó, o Todo-Poderoso teve que permitir. Você não entendeu, irmãos? Esse é o Deus que nós servimos, que é o Todo-Poderoso. Satanás, ele tem poder para agir dentro da permissão de Deus. O diabo, ele só tem poder para tocar em nós em duas situações. Quando você está em retidão com Deus, para ele tocar, ele vai ter que ter permissão do Todo-Poderoso. Ou ele vai poder tocar em você se você der brecha. Só nessas duas situações o diabo tem poder para tocar em você. Se você der brecha, ou se o Todo-Poderoso permitir, com um propósito. Deus não vai permitir algo sobre mim e você simplesmente por permitir. Mas quando Ele permite é porque tem um propósito maior. E o propósito maior é que o nome do Senhor fosse glorificado na vida de Jó. Porque Jó aguentou firme. Satanás caiu por terra, não tinha argumento. Deus restituiu tudo na vida de Jó. E Deus foi glorificado na vida de Jó. Deus não permite nada sem propósito. Olha para o teu irmão e diga isso. Deus não permite nada na sua vida sem um propósito. Nada vai acontecer por acaso. Então temer a Deus, irmãos, é entender a grandeza dele. Quando você faz isso, você respeita e reverencia ele e obedece ele e a sua palavra. Então temer a Deus é isso. Reconhecer a grandeza dele, respeitar ele, obedecer a sua palavra.
e obedecer a sua vontade. Isso é temer a Deus. Isso é temer a Deus. Essa é a segunda virtude do homem de Deus. Ele sempre teme a Deus. E coisa maravilhosa, irmãos, é quando você tem um esposo que teme a Deus. É quando você tem uma esposa que teme a Deus. É quando você tem uma mãe que teme a Deus. É quando você tem filhos que temem a Deus. Porque quando uma pessoa teme a Deus, por exemplo, se um filho ele teme a Deus, ele não vai ficar passando raiva na sua mãe, não. Porque antes dele fazer qualquer besteira, desrespeitar, cometer qualquer erro, ele fala: eu não vou fazer porque eu não vou desonrar o meu Deus. Eu não vou fazer porque eu respeito o meu Deus. Então, como a gente tem pessoas na nossa vida que temem a Deus, você sofre menos. Porque antes dele fazer qualquer coisa que venha te entristecer, ele analisa e não faz, porque primeiro ele vai entristecer a Deus. E ele vai deixar de fazer, para que não entristeça a Deus. E para você também não ser entristecido. Então a segunda virtude, teme a Deus. Jó temia a Deus. E por último, a terceira virtude para nós encerrarmos. Jó desviava-se do mal. A terceira virtude de um homem, de uma mulher de Deus, ela se desvia do mal. Irmãos, ninguém, preste atenção nisso, ninguém está imune ao erro. Tem como tomar uma vacina ou algo, está imune ao pecado agora. Ninguém está imune. Tanto é que a palavra de Deus diz: olha, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Repita comigo: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Por isso, irmãos, não cabe a nós julgar ninguém. Quando o seu irmão pecar, quando o seu irmão errar, nós temos que estender as mãos e ajudar ele. Porque nós estamos sujeitos aos mesmos erros. Só que precisamos desviar do mal, assim como Jó. Então desviar do mal não significa que estamos imunes. Mesmo possuindo, irmãos, virtudes de um homem de Deus, sabendo disso, não podemos pecar contra Deus. E para isso é preciso estarmos atentos às nossas atitudes o tempo todo, para não corrompermos. O tempo todo, irmãos, temos que estar atentos com as nossas atitudes, para nós não corrompermos. E uma coisa que eu ministrei já várias vezes para lideranças: todos nós temos uma cerca baixa. O boi, a vaca vai fugir aonde? Na cerca alta? Na cerca baixa. Um tambor que ele tem várias ripas de várias alturas. A água vai vazar na ripa que estiver mais baixa. Todos nós temos uma cerca baixa. Qual que é a área que você é mais tentado? Qual é a área que você é mais sujeita ao erro? É nessa área que nós precisamos estar atentos. Cuidar das atitudes o tempo todo, para não se corromper. E a gente falamos, irmãos, que não podemos, a Bíblia fala que não podemos brincar com o pecado, irmãos. O diabo, você resiste. A Bíblia diz: resistir o diabo, ele fugirá de vós. Já preguei isso aqui umas 100 vezes. Mas e a tentação? Você foge dela, irmãos. Fugir do mal, se desviar do mal. Foge da tentação. Foge de pessoas que vai te levar para a tentação. Foge de lugares que vai te levar ao pecado. Foge de circunstância.
José venceu que jeito? Diga comigo, fugindo. O único lugar na Bíblia que a Bíblia manda você fugir. O resto é tudo, tem que perseverar, vencer, aguentar firme. Mas quando se trata do pecado, é fugir. E a Bíblia fala que Jó desviava-se do mal. José fugiu da tentação. Então nós como cristãos temos que desviar do mal, irmãos. Tem lugares que não cabe a nós que somos cristãos. Amém? Tem lugar que não cabe a nós. Não, pastor, mas eu quero ganhar ele para Jesus. Não, pastor, eu fui lá no baile que eu estou querendo ganhar uma alma para Cristo. Não, irmão, eu estou num boteco ali, irmãos, porque tem uns irmãos lá que não aceitou Jesus, eu vou ganhar eles ainda para Jesus. Vai ganhar, irmãos? Vai ou não? Vamos fazer um teste aqui, eu já fiz uma vez. Vamos pegar os dois presbíteros. Pega uma cadeira e desce aqui embaixo os dois. Rapidinho, rapidinho. Pode pegar uma cadeira dessa mesmo, depois minha esposa limpa. Pode escolher quem trepa nela. Quem aguenta trepar, sobe. Dá uma mão pro outro, com muito carinho. Sem desespero. O Zé Roberto é o cristão que quer ganhar alma para Cristo. Aí olha o patamar que ele está, um patamar mais alto, sim ou não? Aí só nesse momento o rapaz aqui está lá no mundão do pecado. Só um segundo, já está sendo liberto. Então o Zé Roberto quer tirar ele do mundo e pôr na cadeira, que é o lugar mais alto do cristão. E ele quer tirar o Zé Roberto e quer levar para o mundo. Não, rapaz, a festona é boa, cerveja à vontade. Com muita calma, Zé, tenta pôr ele em cima. Com muita calma, tenta derrubar ele para o seu lado aí, Hermes. Com muita calma. É para tentar, luta aí, vamos ver. Pode guardar lá fazendo um favor. O que é mais fácil, irmãos? O que é mais fácil? Então nem todos os lugares o cristão deve estar. Nós não vamos, eu vou encerrar aqui agora. O fato de você ser cristão não é que você vai rejeitar as pessoas que não são cristãos. Pelo contrário, nós vamos amá-las. Temos que amá-las. Jesus amou a todos, sim ou não? Jesus amou os mendigos, os desprezados pela sociedade. Temos que amar. Mas aí temos que cumprir os salmos primeiro, que não devemos andar no caminho de pecadores, se assentar na roda dos escarnecedores. Então cuidado, irmão, se desvia do mal, desvia de lugares, se desvia de pessoas. Se precisa, você desvia até desse serviço e arruma outro. A Bíblia diz que é melhor entrar sem um olho no céu do que ir com os dois para o inferno, amém? Melhor entrar sem um braço lá do que ir com os dois para o inferno. Então a terceira virtude nós encerramos. Desvia-se do mal, irmãos. Aí eu pergunto, reflita aí agora, qual que é o mal que tem te rondado? Será que tem algum mal tentando destruir seu casamento? Será que tem algum mal tirando você aos pouquinhos da presença de Deus? Os jovens aí, como é que tem sido lá na escola, lá na faculdade? Eu digo aqui, irmãos, e não canso de dizer, pais, pega pesado com seus filhos. Pega pesado mesmo, não dá moleza não. Eles vão chorar, sapatear agora, mas lá na frente eles vão agradecer. Porque eles acham que sabem alguma coisa, gente. Vocês não sabem nada. Quando vocês chegar lá para os 30 anos, vocês vão olhar, nossa, eu era bobo e não sabia. Ou vai dizer, bem que o pastor falou que eu não sabia nada, meus pais falaram. Irmãos, existe um dado muito sério.
cada 10 jovens que vai para a faculdade, 7 desvia. Você tem noção disso? Cada 10, 7 se desvia. Por isso a importância de você pegar no pé, traz eles para a igreja, traz eles para a escola dominical, faz eles participar do grupo, ensina ele a respeitar a liderança. Você tem que preparar eles, porque você não vai estar do lado deles o tempo todo. Você tem que ensinar, instruir, a palavra tem que entrar dentro deles. Certifique, pais, se o teu filho está aqui na igreja, porque ele ama a Deus. Se ele já realmente entregou a vida ao Senhor Jesus, ou ele só vem porque você vem. Se ele está vindo ainda só porque você vem, continue orando, porque ele tem que aceitar Jesus e se converter. Porque a partir do momento que ele entregar ao Senhor e aprender a palavra, a hora que alguém oferecer droga para ele, ele fala: para, meu filho, eu tenho um Deus que me alegra o meu coração e eu não preciso de droga. Quando viu um homossexual se aproximando dele, ele fala: para trás de mim, Satanás, eu acredito nos princípios cristãos e eu vou construir uma família digna. Sabe por quê? Porque todo tipo de prato virão para eles e você não vai estar lá. Então cabe eu e você prepará-los para isso. A única notícia que você vai ter, ele fala: pai, mãe, você acredita que vieram entregar droga para mim hoje? E com muito orgulho ele vai dizer: mas eu repreendi, fugi, porque o meu objetivo é honrar a Deus, servir a Deus. E o dia que eu e você, pai, alcançar esse patamar do mundo querer entrar nos nossos filhos e eles rejeitar, eu e você cumprimos a nossa tarefa. Aí sim podemos erguer a mão para o céu e dizer: obrigado, Senhor, eu fui sacerdote na minha casa e agora é com o Senhor agora. Você entende, irmãos, a responsabilidade nossa? Se coloque de pé. Queria pregar 30 minutos, Jesus.